Olá, alunos! Estamos aqui para a correção de mais uma prova semanal. Antes de começar a fazer a correção da prova, eu quero falar um pouco sobre a minha rotina. Qual que vai ser a minha rotina aí durante essas semanas semana que vem, as outras semanas que a gente vai continuar, né, na quarentena? Vocês têm aula de química toda segunda-feira. Então, toda segunda-feira vocês vão ter que ir lá no centro de mídia, que vocês têm acesso garantido, né, com o pacote de dados do Estado, e assistir a aula e construir para mim um mapa mental ou um relatório, né? Tira uma foto e envia para o Google Sala de Aula no link que eu vou mandar para vocês. Neste mesmo link lá no Google Sala de Aula, se você perder a sua aula lá no centro de mídia, nesse link aí da atividade vai ter o link para o YouTube, para vocês assistirem lá também a essa aula do centro de mídia de química, tá? Aí vocês vão pegar e construir esse mapa conceitual, esse mapa mental, esse relatório, né? Isso daí é para comprovar que você realmente assistiu a aula. A entrega dessa atividade, pessoal, além de valer nota, vai também contar como uma presença, tá? A segunda presença da semana vai ser no dia seguinte. Então, na segunda-feira vocês têm a aula, vocês têm que construir esse mapa mental. Na terça-feira eu vou enviar uma atividade, né? Seja aí uma construção de um texto, algumas questões. Então eu vou mandar alguma atividade relativa a esta aula que vocês assistiram na segunda-feira, tá? A entrega desta atividade vai valer nota e vai ser atribuída mais uma presença. Então vocês têm 2 aulas durante a semana. Então essa entrega dessas 2 atividades serão as 2 presenças que vocês vão ganhar aí durante a semana. Na sexta-feira eu envio a devolutiva. Eu envio a devolutiva de correção, vídeo de correção, tá? Aí vocês assistem a correção. Se tiver dúvida, me procura. Lembre-se, pessoal, isso é temporário, tá? Não deixe acumular a atividade, isso vai atrapalhar vocês demais lá na frente. E vamos aproveitar o máximo que puder, gente. Conhecimento ninguém tira da gente, tá? Vai ter vestibular lá na frente, então não desista do seu projeto de vida por causa da pandemia. Tudo isso vai passar um dia, então vamos nos preparar da melhor forma possível, né? E para pegar a menor quantidade de cacos lá na frente, porque de qualquer forma todo mundo saiu um pouco prejudicado, vai sair um pouco prejudicado dessa pandemia, ok? Então, dados os recados, vamos aí começar com a correção. Então, nesta minha correção, primeiro exercício aí que eu passei para vocês, está lá escrito: observe os fenômenos na imagem e seleciona as respectivas opções que represente uma transformação química. Então, eu estou falando de uma transformação química. A princípio eu falei fenômenos aqui no começo, né? Por que eu só falei fenômenos no começo? Porque fenômenos, a gente tem fenômenos físicos e químicos. Mas aqui eu estou interessado somente no químico, tá bom? E como eu sei que tem um fenômeno químico ocorrendo, né? Quando há modificação, há transformação da matéria. Quando a matéria deixa de ser aquilo que ela era inicialmente, transforma em outra totalmente diferente, tá bom? Então, eu observo isso numa equação química, né? Pelo agrupamento aqui dos átomos, ó. Quando eu tenho aqui o agrupamento desses átomos, é que eu tenho aqui uma molécula. Então, essa molécula aqui, para mim, é de ácido fosfórico, tá? E aqui eu tenho outro agrupamento de moléculas, de átomos, que se trata de quem aqui, ó? Do cloreto de sódio.
né? Daí os dois reagiram e através da seta aqui, ó, eu percebo que ocorreu uma reação química, obtendo-se, né, o ácido clorídrico e fosfato de sódio. Então quer dizer, nada que tinha no começo teve depois aqui no final, né? Então, os meus reagentes aqui, ó, reagentes, eles são diferentes dos meus produtos aqui, tá bom? Então quer dizer que aqui houve uma reação química. Então, na hora de selecionar lá, você teria que ter selecionado a letra A, né? Aqui o caso, ó, H2O, H2O. Teve transformação, aqui um fenômeno químico, uma transformação química? Não, aqui só houve um fenômeno físico, ó. Eu só deixei de estar no estado líquido e passei para o estado gasoso. Então, não, essa aqui não é uma transformação química. Aí a gente começa a observar as coisas, ó. Aqui eu tenho sulfato de cobre pentahidratado. A gente ia fazer essa experiência lá no laboratório, mas infelizmente entramos em quarentena, não deu pra gente fazer, né? Aí eu obtive, ó, sulfato de cobre mais 5 moléculas de água. Tá vendo que essa molécula de água aqui, essas 5 moléculas, já está separado do sulfato de cobre, né? Nesse caso aqui, ó, nós temos uma substância azul. E quando desidratou, tá vendo que perdeu água? Essa substância ficou branca. Essa substância aqui, ó, o sulfato de cobre, não a água, tá? E a água evaporou. Então, eu tenho uma coisa diferente, né? O meu reagente é diferente do produto. Então, aqui, ó, está ocorrendo uma transformação química. Olha aqui, ó, combustão do carbono, tá? Aqui é o carvão, né? O combustível com o comburente, formando CO2, né? E mais energia, né? Quando se trata de uma combustão, libera energia também. Mas olhando só para a reação química aqui, ó, eu tinha o carbono separado do oxigênio. Quando os dois se juntaram e se transformaram em CO2 gasoso, né? Formou uma nova molécula, uma nova substância. Então aqui também tem uma reação química. Síntese da amônia. Olha só, eu tenho gás nitrogênio interagindo com gás hidrogênio, formando amônia, tá? Coisas diferentes. O que eu tenho no reagente é diferente do que eu tenho no produto. Então, reação química, tá? Ferro sólido se transformando em ferro líquido, ó. Há um fenômeno aqui, ó, de que está acontecendo uma fusão, tá bom? Deixou de ser ferro? Não deixou de ser ferro. Só mudou de estado físico. Então, é um fenômeno químico? Não, já estava colocando no lugar errado, ó. Não é um fenômeno químico, é um fenômeno físico. Combustão do magnésio. Essa daqui vocês viram no laboratório, ó. A gente fez essa no laboratório. A gente pegou a fitinha de magnésio, aquela que brilhou, que deixou até um clarão nos nossos olhos, né? Então nós temos aqui o magnésio interagindo com o oxigênio, ó, acontecendo uma combustão, se transformando em óxido de magnésio no estado sólido, né? Formou, ó, saiu daquela cor metálica, né, do magnésio, né, e se transformou no sólido branco aqui, ó. Então, fenômeno químico. Fenômeno químico. E o outro aqui, H2O2, ó. Esse aqui é o peróxido, né? Peróxido, essa criança aqui. E conhecido também como água oxigenada. Ah, por que é água oxigenada? Olha a água aqui, a água só tem um oxigênio. Aqui é água oxigenada porque, ó, tem um oxigênio a mais. Então,
as meninas principalmente que usam água oxigenada, os meninos também agora estão usando bastante, né? Tá descolorindo o bigode, né? Então, quando você tem aqui, ó, deixa o pote de água oxigenada aberto, o que acontece? Ele perde o efeito, porque tá liberando esse oxigênio aqui, ó, formando esse O2, tá? Então a gente tem que observar o que? O antes e o depois. No reagente eu tenho H2O2 e no produto eu tenho H2O, que é água, mais oxigênio. Esses dois aqui é diferente disso. Então, pessoal, é uma transformação química, tá bom? Então, ó, A, C, D, E, G e H seriam o que vocês deveriam selecionar na hora de responder esta prova. Então, esta foi a primeira questão, tá ok? Agora vamos aqui subir para a próxima questão, tá bom? Balanceamento. A gente começou a trabalhar um pouquinho aqui de balanceamento, né? O cara, ele deu algumas atividades de balanceamento lá, né? Aí eu resolvi colocar um balanceamento aqui para vocês também. Para fazer o balanceamento, pessoal, eu já vou aqui, ó, ensinar uma coisa para vocês. Vocês vão usar a palavra macho. A palavra macho vai ajudar vocês a decidir quem que você vai começar a balancear primeiro, fazer o balanceamento primeiro. Então você começa pelos metais, depois ametais, diferente de quem? Do carbono, hidrogênio e oxigênio. Porque o carbono, hidrogênio e oxigênio também são ametais. Só que a gente tem que deixar eles por último, tá bom? Por último mesmo a gente tem que deixar quem? O oxigênio, o antepenúltimo e o hidrogênio, tá? Penúltimo, hidrogênio, o antepenúltimo, o carbono. Então, começa pelos metais, depois vai para os começa pelos metais, depois vai para os ametais, ok? Então, começando o balanceamento aqui dessas equações, o que eu tenho que perceber? Eu tenho que ver aonde está a minha seta, ok? Está separando o reagente do produto, tá? Então, lei de Lavoisier, nada se cria, tudo se transforma. O que eu tenho aqui no reagente, eu também tenho que ter lá no produto, mas com rearranjos diferentes. Aí a gente está falando dos modelos de Dalton, né? A bola de bilhar. A gente não chegou a estudar isso, mas daqui a pouco vocês vão voltar, vamos estudar isso aí com as aulas que estão sendo passadas. Então, ó, o cloro, o nitrogênio são todos ametais. Então, aqui também o ametal, que é o hidrogênio, o oxigênio com ametal. Só que o oxigênio e o hidrogênio eu tenho que deixar por último. Então, vamos ver o cloro. Vamos começar com o cloro. Ó. Aqui eu tenho 3 cloros. E aqui eu apenas tenho 1 cloro. Para eu ficar com 3 cloro ali, ó, eu tenho que chegar aqui, ó, colocar o número 3. Aí esse 3 aqui multiplica toda a minha molécula. Toda a minha molécula. Então eu tenho 3 hidrogênio, 3 cloro e 3 oxigênio. Tudo bem? Aí agora a gente vai pegar, se eu for no nitrogênio. Aqui eu tenho 1 nitrogênio, ok? Aqui também eu tenho 1 nitrogênio. Então eu não vou fazer nada. Eu vou colocar aqui o número 1 na frente. E aqui também eu vou colocar o número 1 na frente, ok? Aí falta somente eu balancear o oxigênio e o hidrogênio. Eu vou ver quantos que tem desse lado aqui dos reagentes. Então eu tenho do produto. Então eu tenho que ver em todos os produtos. Então eu tenho 3 hidrogênio aqui, mais 3 hidrogênio aqui, dá 6 hidrogênio. Para eu ficar com 6 hidrogênio desse lado aqui, eu coloco o número 3 na frente, ó. E quando eu coloco aqui esse 3, eu vou fazer o oxigênio só para ficar com a consciência mais leve, ok? Aqui, ó, 3 oxigênio, 3 oxigênio, tá tudo balanceado. Aí se a gente observar aqui, ó,
nas respostas, ele está falando, na reação descrita no item A, a soma dos coeficientes estequiométricos, coeficiente estequiométrico. Quem são os coeficientes estequiométricos? São esses números que a gente colocou aqui na frente, ó. Esse número, este número, esse número 1 aqui e esse número 3 são os coeficientes estequiométricos. Este número pequenininho aqui, ó, pessoal, a gente não pode mexer neles. Não pode mexer nesses números pequenos, porque eles fazem parte da molécula. A gente só pode mudar a quantidade de molécula, mas a gente não pode mudar a molécula, ok? Então, ó, a soma dos coeficientes estequiométricos. Então, se eu pegar aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a soma desses três coeficientes é igual a 8. Então, aqui ele está falando, ó, é igual a 8. Então, esta resposta aqui, ó, eu já posso decidir, ela está correto, né? Vamos ver as outras. Tinha que selecionar algumas aí para a gente chegar na resposta toda, né? Vamos passar para o ferro. O ferro a gente vai começar a balancear pelo metal. Quem que é o metal aqui? O próprio ferro aqui é o meu metal. Então, aqui eu tenho dois ferros. Eu vou colocar o número 2 aqui também, ó. O número 2, ok? Quando eu coloco dois ferros aqui, eu estou multiplicando esse 2 aqui também, ó. 2 vezes 2, ó, estou multiplicando esse 2, está multiplicando esse 2 aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Eu tenho 4 enxofre, que é representado pela letra S. E aqui eu tenho apenas um enxofre. Para eu ficar com 4 enxofre desse lado, aqui então eu coloco o número 4, ok? Agora, ó, já balanceei o ferro e o enxofre, só me restou balancear agora os oxigênios, tá? Então, vou lá no primeiro, ó, 2, tá, vezes 4, eu tenho 8 oxigênio. 8 mais 3, eu tenho 11. Para eu ficar com 11 oxigênio aqui, ó, fica difícil, porque aqui eu tenho o número par. Tá? Eu faço isso, ó. Eu não posso colocar número quebrado, mas eu posso colocar fração. Então eu vou colocar 11 dividido por 2. 11 dividido por 2 dá 5,5. 5,5 vezes 2 dá 11. Então a mesma quantidade que eu tenho de um lado eu tenho do outro. Só que esse exercício ele está pedindo para você trabalhar com números inteiro, ele não quer nem decimais e nem fração. Então eu vou dobrar tudo isso daqui. Se eu dobrar tudo isso aqui, eu vou ter o que aqui, ó? Eu vou ter 4. Aqui eu vou ter o número 11. Aqui eu vou ter o número 2, né? Porque aqui eu tenho o número 1. Como eu não coloquei nenhum número ali, ó, quer dizer que aqui eu tenho o número 1. Então, eu dobrei o 1, ficou 2. E esse aqui eu vou ter o número 8. Então a gente faz a continha agora, ó. 8 mais 2 igual a 10. 10 mais 11 dá 21. 21 mais 4 dá 25. Então a soma minha aqui é igual a 25. E ele está falando que a soma de B também é 25. Então aqui também é uma resposta correta. E vamos aí para terceiro balanceamento, tá? Novamente, começo com usar metais que não seja carbono, hidrogênio ou oxigênio. Não tem metal, então tem que começar por quem? Pelo nitrogênio, nesse balanceamento aqui, ó. Então aqui eu tenho 2 nitrogênio, né? E aqui eu também tenho 2. Então tá ok, tá balanceadinho. Aí vamos pro hidrogênio, que é o próximo. Eu tenho 3 de um lado e 2 do outro. Poxa, aqui não vai dar certo para fazer o balanceamento. Eu tenho que fazer o quê? Eu vou inverter esses números. Eu vou colocar 2 aqui e vou colocar esse 3 aqui, ó. Aqui, ó, 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 3 dá 6. Eu tenho hidrogênio dos dois lados, ó. A mesma quantidade de hidrogênio dos dois lados, tá? Agora
eu vou ter que acertar o nitrogênio. Então eu tenho, ó, 2 nitrogênio aqui, mais um aqui, 3. E aqui desse lado eu tenho 2 nitrogênios. E aqui eu tenho 3 oxigênio. Poxa vida, se eu tenho 3 oxigênio aqui, ó, multiplicando aqui, aqui eu tenho que colocar o número 3. 3 oxigênio. 3 nitrogênio com mais 2 nitrogênio, eu vou ter 5 nitrogênio. Como aqui eu tenho número par, eu faço o quê? 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 dá 2,5. 2,5 vezes 2 igual a 5, a mesma quantidade de nitrogênio. Então acertei que tem de um lado do outro. Só que eu não posso ficar com esses números em fração. Então eu dobro tudo. Tá? Então aqui eu tenho 3, passo a ter 6. Aqui eu tenho 2, passo a ter 4. Aqui eu tenho 5,5, passo a ter 5, né? Porque 5 dividido por 2 dá 2,5. O dobro é 5, tá? E aqui eu tenho 3, passo a ter 6. Somo tudo, porque ele está falando que o item C, a soma é igual a 10, né? Aqui no item C. Não é, né? Ó, a gente já observa aqui, ó, 6 mais 6, 12. Então, não. Essa aqui está errada. Né? E vamos para a última. A última é a mais fácil que tem. Porque, ó, aqui eu tenho um sódio, um cloro, um oxigênio, 2 hidrogênio, 2 hidrogênio. Então está balanceado já. Se está balanceado, quer dizer que aqui na frente eu tenho o número 1, aqui eu tenho o número 1, aqui eu tenho o número 1 e aqui também eu tenho o número 1. Então fica 1 mais 1 mais 1 mais 1 igual a 4. E está certinho, aqui é 4 também. Então está correta esta letra D. Então fica aí, ó. Vocês teriam que selecionar A, B e D para chegar na resposta correta, ok? E vamos para a última questão. Deixa eu mudar aqui. A última questão que eu vou apresentar aqui é cálculo de massa molecular. Cálculo de massa molecular. Bem facinho fazer isso daí, ó. A gente vai fazer rapidinho porque o vídeo já está ficando até um pouco longo. Vou colocar aqui de novo H2SO4. Então eu tenho 2 hidrogênio. Então eu vou fazer 2 vezes. Qual que é o valor do hidrogênio? Está aqui o valor do hidrogênio. O valor do hidrogênio é igual a 1. Mais um enxofre. Qual que é o valor de enxofre? 32. Mais 4 oxigênio. 4 vezes o oxigênio vale 16. Ok? Então, lembrando que nessas continhas, primeiro a gente tem que fazer as multiplicações. Então vai ficar 2 mais 32 mais 64. Eu somando tudo isso daí, vai dar igual a 98 unidades. 98 unidades. Quando eu falo massa molecular, eu estou falando de unidades. Agora, se eu falo 98, agora se eu falo massa molar, é só fazer isso, ó. 98 gramas por mol. Isso aqui é massa molar e isso aqui é massa molecular. Ok? Então vamos para a próxima. H4P2O7. Ok? Então, para fazer essa atividade aí, eu tenho 4 hidrogênio. Poxa, eu já vi ali que o hidrogênio vale 1, então eu já vou colocar só 4, não vou ficar fazendo multiplicação. Mais 2 vezes o fósforo. 2 vezes o fósforo. Qual que é o valor do fósforo? Ó, o P está aqui. O valor do fósforo é 31. Ok? Mais 7 vezes o oxigênio, que vale 16. Primeiro faz
faça as multiplicação. 2 vezes 31, 62. Mais 7 vezes 16, igual a 112. Tudo isso aqui somando vai ficar igual a 178 unidades. Tudo bem? Se quiser transformar para massa molar, vai ficar 178 gramas por mol. O próximo vai ser Al2SO4 e o 3 lá fora, que é o sulfato de alumínio, tá? Então eu tenho 2 alumínio, então vai ficar 2 vezes, qual que é o valor do alumínio? Deixa eu procurar, 27. Mais, aqui esse 3 aqui, ó, ele vai fazer uma distributiva, ó, ele vai multiplicar aqui, ó, o 3 e vai multiplicar o oxigênio, tá bem? Então, quantos enxofre eu tenho? Eu tenho 3 enxofre. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3 vezes o enxofre. Tá aqui o enxofre, 32. Mais, eu tenho, ó, 3 vezes o oxigênio. Mas eu tenho 4 aqui, então é 3 vezes 4, que dá 12, vezes o oxigênio, que é 16. Primeiro, a gente faz o quê? Multiplica, faça as multiplicações, para depois fazer a soma, tá? Então, vamos ficar 54 mais 60 não, desculpa, Ctrl Z aqui. 3 vezes 32 dá 96. Mais 12 vezes 16 é igual a 192. Tudo isso aqui é igual a 342 unidades, que é a unidade da massa molecular. E por último sobrou aqui, ó, vou fazer desse lado aqui, o CaCO3, né? Carbonato de cálcio, carinhosamente apelidado de CaCO3. Então eu tenho cálcio, qual que é o valor de cálcio? 40. Como ele está sozinho, eu não multiplico por nada, mais um carbono, que é 12, mais 3 vezes 16 do oxigênio. Então vai ficar 40 mais 12 mais 48. Tudo isso aqui é igual a 100 unidades. Aí você teria que escolher uma letrinha lá para achar qual seria a resposta correta. Então tá aí, pessoal. A correção da avaliação da semana de 15 a 19 de junho. Um grande abraço e até mais.